A verdadeira liberdade é viver como presença, além da mente condicionada. É viver no agora, onde o passado e o futuro perdem seu poder. Eckhart Tolle. Já reparou naquela voz constante na sua cabeça ou naquele fluxo ininterrupto de pensamentos que parece não ter fim? Talvez você ache que essa voz é quem você verdadeiramente é. Mas e se por trás de cada pensamento houvesse algo muito maior? Algo que está sempre presente, mas raramente percebido. A maioria de nós vive mergulhada nesse turbilhão mental, tão acostumada ao seu som que mal percebemos sua presença. Mas o que acontece quando, por um breve momento, esse barulho se dissipa? O que você encontra no silêncio que surge? O despertar da consciência começa precisamente nesse momento de pausa. É como se, por um segundo, você visse a realidade através de uma janela que antes estava coberta. Um vislumbre de algo maior, uma conexão que sempre esteve lá, mas que talvez você nunca tenha notado. Essa é a verdadeira proposta da consciência mais elevada. Não se perder no labirinto dos pensamentos, mas encontrar o caminho de volta para o presente. É no agora que a verdadeira consciência se revela. Esse despertar é como redescobrir algo que sempre esteve aqui. Se você parar por um instante para observar, pode perceber que, além dos pensamentos, existe uma quietude, uma presença que já está dentro de você, apenas esperando ser notada. Talvez você já tenha sentido isso, mesmo sem perceber. Um momento em que o tempo parece parar, quando tudo ao seu redor desaparece em segundo plano e você simplesmente está presente. Esses momentos não são raros, mas frequentemente passam despercebidos. Hoje você vai descobrir o que é o despertar espiritual e, mais importante, entender por que a verdadeira chave para esse despertar está na presença plena, onde sua consciência desperta e você percebe que pode viver além do fluxo constante de pensamentos. Ao começar a observar sua própria mente, algo sutilmente inquietante pode surgir. A constatação de que os pensamentos parecem surgir sozinhos, como uma voz que nunca se cala. Essa voz, incansável e incessante, muitas vezes domina a nossa percepção da realidade, criando uma narrativa contínua sobre quem somos, o que fazemos e como vemos o mundo. O principal problema com essa voz não é o fato de pensarmos, mas sim a maneira como nos identificamos profundamente com esses pensamentos. Cada vez que um pensamento surge, ele traz consigo uma identificação, uma sensação de eu, que nos cerca e nos faz acreditar que somos o que estamos pensando. Como resultado, sem perceber, começamos a criar uma identidade falsa baseada em julgamentos, memórias e projeções futuras. Essa identidade, que acreditamos ser tão real, é, na verdade, construída a partir do fluxo automático de pensamentos. Mas você realmente pensa ou está sendo pensado pelos seus próprios pensamentos? Essa é a questão central que nos leva a um ponto importante de reflexão. Muitas vezes, acreditamos ter controle sobre o que passa por nossas mentes, quando, na verdade, nossos pensamentos surgem quase automaticamente, sem qualquer envolvimento consciente. A mente cria histórias, julga, compara, prevê e relembra, e nós simplesmente seguimos esse fluxo sem questionar sua origem ou validade. No entanto, reconhecer esse fluxo constante de pensamentos é o primeiro passo em direção ao despertar da consciência. Quando você percebe que há uma voz em sua cabeça, algo mágico começa a acontecer. Esse simples ato de observação cria uma pequena distância entre você e seus pensamentos. De repente, você não está mais completamente absorvido pelo conteúdo mental, e isso abre espaço para algo novo, a presença. Essa observação ativa é o começo de uma transformação profunda. Porque, ao reconhecer que seus pensamentos não são você, mas sim uma manifestação da mente, você começa a enfraquecer a identidade falsa que esses pensamentos constroem. E com o tempo, essa prática de observação consciente permite que você acesse um nível mais profundo de percepção, onde o pensamento não domina mais sua experiência, mas se torna apenas um componente dela. A voz em sua cabeça ainda estará presente, é claro, pois pensar é uma função natural da mente humana. No entanto, o que muda é a relação com essa voz. Em vez de ser dominado por ela, você começa a perceber que existe algo além dos pensamentos, uma consciência que observa e está presente.
É nesse ponto que o verdadeiro despertar começa a florescer, levando você a uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. Mas quando começamos a observar nossos pensamentos, surge uma pergunta fundamental: qual é a diferença entre pensar e estar verdadeiramente consciente? Frequentemente confundimos o simples ato de pensar com o fluxo incessante de pensamentos que percorre nossas mentes. No entanto, esses dois estados são radicalmente diferentes, e compreender essa diferença é essencial para o despertar da consciência. O pensamento, por sua própria natureza, é limitado. Ele é moldado por nossas experiências passadas, crenças e condicionamentos. Quando estamos presos nos pensamentos, nos tornamos vítimas de um ciclo repetitivo, onde as mesmas histórias se repetem em nossas mentes várias e várias vezes. É como viver em um loop, onde o pensamento direciona nossas emoções, ações e até mesmo como percebemos o mundo ao nosso redor. Nesse estado, somos prisioneiros de nossas mentes, e a ilusão de controle sobre a vida nos mantém presos em uma realidade fabricada. Agora, contrastando isso com a consciência superior. A consciência superior não se limita ao que aconteceu ou ao que pode acontecer. Não se trata de memórias ou expectativas. Ela simplesmente é. Quando estamos conscientes, estamos presentes. Sentimos o momento profundamente, sem a necessidade de interpretar, rotular ou julgar. O pensamento cessa e o espaço para uma percepção mais ampla se abre. Nesse estado, parece que o tempo deixa de ter influência sobre nós, permitindo que a essência verdadeira da vida seja experimentada de forma direta. Imagine, por exemplo, estar diante de uma paisagem espetacular, um pôr do sol que colore o céu com tons de laranja e vermelho. Se você estiver preso em seus pensamentos, pode perceber a beleza, mas sua mente rapidamente começará a analisar. Que pôr do sol lindo! Eu gostaria de ver isso novamente. Talvez eu deva vir aqui com mais frequência. Esses pensamentos, embora simples, o afastam da experiência direta. Em vez de apenas vivenciar o pôr do sol, você está processando mentalmente o que está acontecendo, e essa camada de pensamento o separa da profundidade do momento. Agora, imagine a mesma situação, mas desta vez sem pensamentos. Você simplesmente observa o pôr do sol, sem nomeá-lo, sem julgá-lo, sem desejar que ele fosse diferente do que é. Há apenas presença. Naquela quietude, o momento se expande. A sensação de estar vivo, consciente e em harmonia com o que está diante de você se torna muito mais vívida. Esse é o estado de plena consciência, uma conexão direta com a realidade, sem a interferência dos pensamentos. E essa consciência, ou presença, é a verdadeira consciência superior, a nova consciência que está surgindo. Essa diferença também pode ser notada nas interações humanas. Imagine olhar nos olhos de uma criança pequena antes que ela desenvolva a habilidade de falar ou entender conceitos complexos. Quando você olha para ela, há uma clareza, uma pureza no olhar, porque não há pensamentos por trás daqueles olhos. Esse é o poder transformador da consciência superior. Ela nos liberta do ciclo interminável de pensamentos e nos reconecta com o que há de mais verdadeiro e essencial na vida. A consciência, ao contrário do pensamento, não é limitada pelo tempo ou pelo ego. Quando estamos presos em pensamentos, estamos constantemente preocupados com quem somos, o que fizemos e o que vamos fazer. O ego se alimenta dessas histórias, criando uma sensação de separação entre nós e o mundo ao nosso redor. No entanto, na presença, o ego se dissolve. Não há mais a necessidade de controlar, de ser ou de provar algo. Há apenas o momento. E é nesse momento que encontramos a verdadeira liberdade. Essa liberdade vem da habilidade de observar os pensamentos sem nos identificarmos com eles. Em vez de sermos levados pela corrente de pensamentos, nos tornamos o observador. E é essa mudança de perspectiva, de ser levado pelos pensamentos, para se tornar o observador consciente, que transforma radicalmente a maneira como vivemos. A mente continua a funcionar, claro, mas ela não domina mais a nossa experiência. Conseguimos apreciar o momento presente, sentir a vida em sua plenitude, sem as limitações impostas pela atividade mental constante. Essa transição de uma vida dominada pelo pensamento para uma vida ancorada na presença é o cerne do despertar espiritual. É o que nos permite experimentar a vida de uma maneira mais rica, profunda e satisfatória. Ao viver dessa maneira,
Não apenas nos libertamos do sofrimento causado pelo fluxo contínuo de pensamentos, mas também nos tornamos mais abertos ao que a vida realmente tem a oferecer. Mesmo quando nos tornamos mais conscientes do fluxo contínuo de pensamentos e de como eles moldam nossa percepção do mundo, surge uma pergunta fundamental: como podemos encontrar uma pausa nesse ciclo incessante? A resposta está em algo que muitas vezes passa despercebido, mas que é fundamental para o despertar da consciência: o espaço interior. O espaço interior pode ser entendido como uma espécie de amplidão interna, um estado em que os pensamentos ainda existem, mas não dominam mais. É o intervalo silencioso entre um pensamento e outro, onde encontramos uma dimensão mais profunda da consciência. Esse espaço não é uma ausência, mas sim uma presença silenciosa, um campo vasto e pacífico que sempre esteve dentro de nós, esperando para ser acessado. Uma maneira de entender esse conceito é através da metáfora da xícara vazia, usada em ensinamentos Zen. Nas tradições Zen, o mestre sugere que para alguém ser ensinado, ele deve primeiro esvaziar sua xícara, pois uma xícara cheia não pode receber mais nada. Essa metáfora, por mais poderosa que seja, muitas vezes é mal interpretada como a necessidade de esvaziar completamente a mente. Mas o que realmente está sendo sugerido aqui é a criação de espaço suficiente para que algo novo possa surgir. Imagine sua mente como uma xícara transbordando de pensamentos. Pensamentos, preocupações e julgamentos. Quando sua mente está cheia dessa forma, não há espaço para novas percepções, para clareza ou para plena consciência. Criar espaço interior significa permitir que essa xícara se esvazie um pouco, para que algo novo possa emergir. E esse algo novo é a presença, a consciência silenciosa que está além do pensamento. Para criar esse espaço, como podemos cultivá-lo? Como podemos libertar o domínio dos pensamentos e abrir caminho para algo mais profundo? A resposta está na prática da quietude e do silêncio. Em meio ao ritmo acelerado da vida cotidiana, raramente nos permitimos momentos de verdadeira quietude. Mesmo quando estamos fisicamente sozinhos, nossas mentes continuam a produzir pensamentos incessantemente. Por isso, momentos de silêncio, seja através da meditação, contemplação ou mesmo uma simples pausa ao longo do dia, são tão importantes. Quando nos damos esses momentos de silêncio, algo notável começa a acontecer. Os pensamentos começam a desacelerar e a sensação de estar pensando se dissolve. Não é que os pensamentos desapareçam completamente, mas eles perdem o poder. Em vez de sermos arrastados por eles, os observamos passando e, nesse processo, um espaço interior se abre. Esse espaço não é vazio no sentido tradicional, mas está cheio de possibilidades, uma presença viva que permeia tudo. Cultivar o espaço interior não exige práticas complicadas ou filosofias espirituais complexas. Na verdade, é o oposto. Quanto mais simples, melhor. Uma das maneiras mais diretas de começar a criar esse espaço é simplesmente prestar atenção à sua respiração. A respiração está sempre com você, sempre disponível como um ponto de ancoragem no presente. Quando você foca sua atenção nela, mesmo que por apenas alguns segundos, começa a desacelerar o ritmo dos pensamentos e a abrir esse espaço. Uma forma eficiente de criar espaço interior é através da observação consciente dos seus sentidos. Por exemplo, enquanto caminha, em vez de deixar a mente divagar entre preocupações e pensamentos futuros, direcione a sua atenção para o que está percebendo naquele exato momento. O som dos seus passos, o vento contra a sua pele ou as cores ao seu redor. Esses simples atos de percepção consciente ajudam a desviar o foco do pensamento para o presente, criando um intervalo silencioso onde a consciência plena pode emergir. À medida que esse espaço cresce, você começa a notar que é dali que surge a verdadeira clareza. As respostas que você busca não vêm do raciocínio ou da análise mental, mas emergem espontaneamente desse silêncio. De repente, a vida parece menos caótica, menos dominada pelos pensamentos constantes. Em vez disso, uma sensação de paz interior começa a prevalecer. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas que está sempre acessível dentro de você.
E esse espaço interior é, de fato, o ponto de encontro entre o silêncio e a consciência. É o que nos leva de uma existência dominada pelo pensamento para uma vida de presença e clareza. É o que nos faz viver em harmonia com o momento presente, permitindo que a mente volte a ser uma ferramenta e não o mestre. O despertar espiritual não é um evento repentino e definidor, como muitos acreditam. Raramente acontece como uma revelação única em que tudo muda de uma só vez. Em vez disso, o despertar é uma série de pequenos vislumbres, momentos de clareza e presença que surgem de forma sutil ao longo do tempo. Esses momentos, por menores que pareçam, têm o poder de transformar profundamente a forma como percebemos o mundo. Esses flashes de consciência não seguem um padrão previsível ou uma sequência exata. Eles podem surgir inesperadamente durante as atividades mais rotineiras do dia a dia. Talvez você esteja caminhando por uma rua familiar e, de repente, se encontra completamente imerso na experiência de estar presente. O som dos seus passos, a brisa suave no rosto, a luz do sol refletindo nas folhas das árvores. Por um instante, você deixa de se preocupar com o passado ou com o futuro. Você simplesmente é. E nesse momento, uma paz profunda emerge, mesmo que por apenas alguns segundos. Esses momentos de presença são frequentemente espontâneos e podem ser tão sutis que mal os notamos. Um exemplo claro disso é quando estamos em contato com a natureza. Imagine-se de frente para uma paisagem vasta, uma montanha, o mar ou mesmo um parque tranquilo. De repente, algo dentro de você silencia, os pensamentos cessam momentaneamente e você se vê completamente conectado com o que está ao seu redor. O som das ondas, o vento nas árvores ou o simples silêncio da natureza criam uma sensação de paz e pertencimento. Esse é um exemplo de um momento de iluminação, quando a mente se desliga e o presente se torna completamente vivo. No entanto, esses momentos não estão restritos à natureza. Eles podem acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Talvez você esteja interagindo com uma criança pequena, observando sua curiosidade e inocência. Ao olhar em seus olhos, você percebe que não há julgamento, passado ou futuro neles, apenas o momento presente. E por alguns segundos você se conecta com essa pureza. O mais importante sobre esses momentos de iluminação é que eles não precisam ser rotulados como espirituais para terem valor. Uma das armadilhas mais comuns no processo de despertar espiritual é a tendência de rotular e definir cada experiência. Isso pode ser perigoso, pois ao fazer isso, corremos o risco de perder a espontaneidade desses momentos, tentando encaixá-los em categorias ou conceitos pré-estabelecidos. Um momento de iluminação é, acima de tudo, uma experiência direta, algo que transcende o pensamento e a necessidade de explicação. Ele simplesmente acontece, sem esforço, e sua simplicidade é o que o torna tão poderoso. Esses momentos de presença são essenciais para o nosso crescimento interior. Eles podem parecer breves e insignificantes, mas cada um tem o potencial de nos aproximar de um estado mais profundo e duradouro de consciência. A paz verdadeira não surge ao resolver todos os problemas ou controlar todas as situações, mas ao estarmos completamente presentes no agora. Cada vez que experimentamos esse estado, mesmo que por um breve momento, uma semente de consciência é plantada dentro de nós. Com o tempo, esses flashes de consciência se tornam mais frequentes e se incorporam à nossa vida cotidiana. O que antes era apenas um breve momento de paz se expande e a sensação de presença se torna mais acessível. O processo de despertar não é uma mudança repentina e definitiva, mas uma série de pequenos passos que nos levam a uma nova maneira de ser. Esses momentos não precisam ser ativamente procurados, pois quanto mais os buscamos, mais eles parecem nos escapar. A chave para cultivar esses flashes de consciência é simplesmente estar aberto e receptivo ao momento presente, sem expectativas ou julgamentos. Eles surgem naturalmente quando paramos de tentar controlá-los e nos permitimos apenas ser. E é nessa simplicidade que reside a verdadeira essência do despertar. Uma experiência contínua, gradual e profundamente transformadora. A capacidade transformadora da consciência também se estende à forma como nos relacionamos conosco. Pois, quando vivemos no presente, começamos a abandonar a ideia de uma identidade fixa. O que antes parecia ser eu,
uma construção de pensamentos, experiências e julgamentos, começa a se dissolver à medida que percebemos que somos muito mais do que isso. A consciência nos mostra que não somos nossos pensamentos ou nossas emoções. Somos a presença que observa tudo isso, e essa realização é libertadora.